Bora continuar falando aqui de variáveis. Agora a gente vai falar de tipos um pouco mais complexos do que propriamente só os tipos de números, né? E eu vou colocar aqui também alguns tipos que vão ser raros da gente utilizar, mas eles existem, é interessante entender que eles existem e caso eventualmente a gente precise utilizar, a gente sabe os termos ali, né? Então a gente já começou num nível um pouco intermediário, vamos dizer assim, falando de números inteiros e números reais que a gente tem na matemática, mas lembrando que o computador ele lê binário, né? Ele lê byte. Então, dentro das linguagens de programação, a gente tem o tipo byte. O que é o tipo byte? O tipo byte ele é um tipo mais primitivo possível que vai conter 8 bits ali, né? Então ele está colocando ali, ó, read only struct system byte representa 8 bits, um signed integer. Então o byte na prática ele é um número inteiro, só que contém só apenas 8 bits, né? Para armazenar uma informação 0 ou 1. Ok, é bem simples assim. Obviamente que o byte ele consegue ter uma extensão um pouquinho maior do que só 0 e 1 e tal. Você pode ter uma sequência de zeros e uns ali, né? Então o byte ele é o tipo mais básico para a gente armazenar uma informação. Em casos extremos que seja necessário utilizar o byte, ele está disponível e você pode utilizar, escreve-se BYT, ok? Em algumas linguagens mais baixo nível, você consegue ir no nível do bit mesmo, né? Você consegue ficar no 0 ou 1, escrever código 0 ou 1 ali na prática. Um outro ponto que eu acho interessante da gente falar com relação a números, né, é que os sistemas operacionais, na maior parte deles, e dentro da programação também, você vai ver muito a utilização de padrões hexadecimais, né? Como a gente falou, a matemática convencional, a gente utiliza o padrão decimal, né? Decimal, isso são números de 0 a 9. E aí, obviamente que você tem as suas extensões infinitas ali dessa formatação numérica de 0 a 9. 10, 100, 1000, 1 milhão e tudo mais, né? Inclusive, quando a gente colocou aqui decimal, ele fala ali, representa o decimal float point number. Então, no entendimento da linguagem C#, o decimal ele representa o número float. Então, você pode utilizar qualquer um dos dois. Mas, a gente também tem o padrão hexadecimal. Hexadecimal. Qual é a diferença de um padrão para o outro? O padrão hexadecimal, ele vai de 0 a F. Então, depois do 9, nós temos o A, B, C, D, E, F. Tá? Por que o hexadecimal existe? Ele foi uma forma criada para poder reduzir o tamanho dessas informações, né? Porque o código binário, né, ele ocupa muito espaço, e são zeros e uns, né? O padrão decimal ele já ocupa menos espaço porque você consegue concatenar uma série de informações em caracteres menores. E o padrão hexadecimal, mais ainda, né? Então, o padrão hexadecimal ele foi sendo adotado para reduzir o tamanho das informações. Mas os hardwares, normalmente, eles não leem hexadecimal. Então, como que é feita essa tramitação do decimal para o hexadecimal? Ou vai ser feito propriamente a nível de hardware. Você pode ter um chip dentro do seu computador que já faz nativamente a conversão do decimal para o hexadecimal e vice-versa, né? Ou vai ser feito a nível de sistema operacional, o próprio Windows ou o próprio Linux ele vai fazer essa conversão de um para o outro, né? E também a nível sistêmico, a nível de software, né? A gente pode ter dentro da programação funções de conversão de um para o outro, ok? Mas na prática, toda vez que você vê o número hexadecimal, ele vai ser tá dentro desse globo de inteiros, ok? E aí vamos pro próximo aqui para a gente começar a ficar esperto aqui sobre variáveis.
Depois desses tipos aqui que a gente já falou, binários, inteiros e reais, nós começamos a entrar no campo dos textos, né? E aí nos textos nós vamos ter um tipo inicial, né, chamado char, que vai ser uma simplificação do termo caractere, né? Ou character. Então no inglês a gente tem esse termo aqui, character, né, com H, que é o caractere em português, e aqui na programação é o tipo char. Perceba que a gente digitou char e o VS Code ele não conseguiu entender o que a gente está querendo. Por quê? Porque no C# a gente não tem o char. A gente tem o char em outras linguagens. Aqui dentro do C#, o char ele vai ser considerado uma string. Ok? Seria um texto. Ou str. Ok? No caso da linguagem aqui, a gente vai usar o string minúsculo, tá? Se não me engano, aqui também a gente vai ter o tipo primitivo char minúsculo. E aí, quando a gente verifica aqui, por que ficou azul, né? Perceba que às vezes a programação ela tem o lowercase, né? Então, quando a gente digita minúsculo, o C# não vai entender. Quando a gente digita maiúsculo, quando a gente digita maiúsculo, o C# não vai entender. Quando a gente digita minúsculo, ele entende. O char, ele contém apenas um caractere alfanumérico, tá? É um caractere de texto qualquer. Apenas um. Uma letra só ou um número. Representação de um número em texto. Eu teria que entrar num tema muito complexo de charsets, que eu vou deixar para um futuro, quando a gente estiver mais para frente, a gente falar sobre esse tema. Mas entenda basicamente o seguinte, que o computador ele possui uma série de tabelas de conversão de textos para números e números para textos. O que é mais utilizado no mundo atualmente se chama UTF-8, né, que é o Unicode. Durante muito tempo a gente usava o ASCII-2, que é um padrão criado para linguagens baseadas no inglês, né? E até hoje tem vários sistemas que utilizam ASCII, mas a gente vai sempre utilizar o UTF-8 enquanto a gente estiver fazendo o nosso curso aqui. E que você precisa entender, na prática, que essas tabelas é uma representação simples de um número para uma letra. E a gente tem que lembrar que existem várias linguagens no mundo, né? Por exemplo, você pega um chinês, um coreano, um árabe, os caracteres que eles utilizam são muito diferentes do inglês, né? Então, a tabela ASCII, ela tem as letras e algumas coisas a mais de linguagens derivadas do inglês. Já o TF-8, ela é uma tabela que é muito mais complexa. Ela possui muito mais caracteres, inclusive os caracteres alfanuméricos. Ele foi criado para ser a tabela universal, para ser utilizada no mundo inteiro. Mas existe uma série de charsets diferentes, né? E aí, na prática, a gente consegue saber qual é o tipo de charset que a gente está utilizando na linguagem de programação, né? Principalmente com essas ideias mais modernas, igual o Visual Studio, a gente tem uma certa facilidade para conseguir entender essas informações. Eu não vou entrar muito na parte técnica de como é que é formatado um arquivo e tudo mais, mas mais para frente a gente vai ter uma aula falando sobre file system, né? Falando sobre gerenciamento de arquivos e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso, né? Então, nesse primeiro momento, como a gente está falando a nível de variáveis, são textos que vão ser armazenados em memória. De novo, na prática, na memória, essa informação vai estar em binário, mas o sistema operacional ele consegue converter para a gente utilizando essas tabelas de chasset, o TF-8, o ASCII e tudo mais, e a gente consegue trazer essa informação novamente para o texto corrido em inglês, né? Então, char vai ter apenas um caractere
string vai ter uma lista de caracteres, né? Um texto. E, eventualmente, em alguns casos, algumas linguagens de programação, a gente vai ter um outro tipo ainda chamado Big Text, né? Big Text é para textos extremamente grandes, né? Por exemplo, nos bancos de dados a gente também tem um tipo chamado varchar. O varchar, ele são uma espécie de string que você tem um valor pré-determinado máximo de informação, né? O varchar, você vai ter que definir lá um varchar de 256, de 128 caracteres, enfim. Igual o Twitter lá. O Twitter, os textos tinham no máximo 144 caracteres. Por quê? Porque eles determinaram que o varchar ia ter aquele valor e ponto, né? Depois, hoje em dia, eu acho que até que mudaram isso no Twitter, mas era assim. E muito raramente a gente vai utilizar Big Text, muito raramente a gente vai implementar alguma coisa de varchar, só talvez mexendo com banco de dados, né? Por quê? Porque essas classes hoje em dia de string, elas são muito mais elaboradas. Elas conseguem se adaptar ao tamanho dos arquivos, né? E ao tamanho dos textos. Então, quando você escreve um texto muito grande e coloca dentro de uma variável, na hora da compilação ou da interpretação, o próprio sistema ele já pré-determina e converte esses valores para a quantidade necessária de caracteres para poder ser armazenado e tudo mais, né? E basicamente com isso daqui a gente vai começar a fazer alguns programinhas aqui de teste para a gente conseguir elucidar, entender esse conceito de variáveis que é fundamental. O variáveis vai te acompanhar para o resto da sua vida como programador. E esses tipinhos básicos, eles vão representar a maior parte dos problemas que você vai ter e tudo mais. Tem um cara que a gente vai falar na próxima aula aí, que é os tipos booleanos. Álgebra booleana é uma matéria que se ensina na Faculdade de Ciência da Computação. É um pouco complexo de se entender a priori, porque está um pouco fora do nosso normal de entendimento, mas a gente vai começar a ter um pensamento mais lógico sobre sintaxes quando a gente entende direito a álgebra booleana. Isso vai ser importante também para os próximos conteúdos de condicionais, de loopings, saber bem lidar com sintaxes e álgebra booleana. Então, próximo vídeo a gente vai falar aí sobre álgebra booleana básico, né? Obviamente que não dá para passar tudo em 10 minutos, mas a gente vai conseguir sair entendendo um pouquinho e aí a gente vai treinando isso nas próximas aulas de sintaxe, ok? Até a próxima.